e dizer que nós vamos tratar de um tema muito importante que ocorreu nas últimas horas no território do Oblast de Kherson, região ocupada pela Rússia, dentro do território internacionalmente reconhecido como território ucraniano, e que foi também, tempos atrás, objeto de um referendo em cuja anexação pela Rússia aconteceu de maneira ainda não reconhecida pela comunidade internacional. Quero dizer para vocês o seguinte, um evento é muito importante. Nós cobrimos esse evento desde as primeiras horas, nós já havíamos cogitado sobre essa possibilidade em inúmeras lives que fizemos. Esse evento de grande relevância, ele marca um ponto de profundo acirramento no conflito. Existem muitos vídeos no nosso canal no Twitter e no nosso canal do Telegram, cujos links estão à disposição na descrição do vídeo. E eu quero dizer para vocês que ambas as partes, reciprocamente, acusam a outra pela realização desse fato, desse ataque. É uma grande barragem, é uma usina hidrelétrica, repito, no sul da Ucrânia, em região ocupada civil e militarmente até então pela Rússia, que foi destruída nesta terça-feira de madrugada, horário local. Aqui no Brasil, ainda final de noite. Evacuações em massa estão acontecendo, e existe um temor profundo de que haja uma devastação em larga escala. Existe a possibilidade de que haja também uma interferência no que tange ao fornecimento de água para diversas regiões no sudeste da Ucrânia. Muitas vilas e cidades ajusantes, incluindo Kherson, que é uma cidade de cerca de 300 mil habitantes, originalmente, pelo menos antes do início do conflito, também afetadas. É uma peça crítica de infraestrutura, é uma barragem que retém cerca de 18 quilômetros cúbicos no reservatório de Kakhovka, que seria quase igual ao Grande Lago Salgado no estado de Utah, nos Estados Unidos, segundo dados da agência de notícias Reuters. A estrutura tem 30 metros, ou tinha 30 metros de altura e 3,2 km de comprimento. Uma das 6 represas ao longo do rio Dnipro, fornecia água para grande parte do sudeste da Ucrânia e a Península da Crimeia. Então, as primeiras informações que nos chegavam a respeito desse evento de maior envergadura diziam a respeito da possibilidade de que a Península da Crimeia fosse afetada, ou seja afetada nos próximos anos, em perspectiva desta situação. Muitos são os vídeos, agora há um novo vídeo falando sobre a perspectiva de que tenha ocorrido uma explosão subaquática. Os russos acusam os ucranianos de terrorismo, os ucranianos acusam os russos pela explosão, então há pouca possibilidade de determinar com segurança o que efetivamente pode ter acontecido. Nesse caso, havia, tempos atrás, é bom que se frise, inclusive uma publicação, onde havia ameaça de destruição desta barragem por parte dos ucranianos, mas isso é uma situação anterior, precisa ser bastante bem observada. Já Rogério Albuquerque de Mercedes, bom dia. Inundações em várias partes do território. Repito, vocês podem verificar os vídeos tanto no nosso Twitter como no nosso Telegram. Nós não temos condição, com segurança, de afirmar qual das partes estaria envolvida nessa ação. Existem algumas situações que poderiam ser indícios em relação a prejuízos e benefícios do ponto de vista militar, mas é uma grande tragédia. Isso pode gerar represálias, isso pode... Eu repito que as imagens estão disponíveis no nosso Twitter e no nosso Telegram de forma bastante confortável para que vocês possam vê-las. São imagens que chegaram de maneira sucessiva, na medida em que iam acontecendo. Inclusive, nós fomos mais uma vez um dos primeiros veículos no Twitter a falar sobre esse evento, e com o cuidado de dizer que precisávamos de uma confirmação posterior em relação às primeiras notícias que chegavam. E quando, na medida em que essas notícias foram se espraiando, eu coloquei ali, olha, diversos meios falam sobre a destruição da barragem de Nova Kakhovka em Kherson, mas essa informação precisa ser confirmada. Então, eu quero dizer para você o seguinte, Creso Ferreira, bom dia, muito obrigado pelo superchat. Quero dizer a você o seguinte, eu não tenho condição de fazer essa afirmação que alguns no chat me pedem em relação a responsabilizar um lado ou outro.
não me cabe essa afirmação, cabe efetivamente trazer pontos, como eu disse agora há pouco, em relação à questão dos potenciais danos ao fornecimento de água na Crimeia, em relação a regiões ali no sudeste da Ucrânia, em relação a essa perspectiva. Agora, não tenho condição nenhuma de fazer a afirmação peremptória. Seria uma irresponsabilidade da minha parte em relação ao que eu tenho assumido com vocês de um trabalho, de um compromisso sério em política externa, em geopolítica, em questões de disputas militares desta envergadura. Muitas vezes o que parece não é, então eu não quero, nesse momento, fazer afirmações peremptórias, até porque a gente tem tido uma postura de muita responsabilidade em relação à cobertura desses eventos. Nós não fazemos uma cobertura chapa branca, como alguns veículos da mídia mainstream podem ser vistos ou compreendidos no que tange a replicar versões de determinados governos. Por outro lado, nós também não podemos fazer uma cobertura de propaganda irresponsável. Então, nós estamos aqui e digo àqueles que queiram que nós tomemos uma medida de outro tipo e que se sintam profundamente incomodados, que procurem naturalmente fontes nas quais satisfaçam seus anseios de que possam ser imputadas afirmações com imperemptório. Não é o nosso caso. Nosso caso aqui, a gente vai trazer para vocês muito claramente a perspectiva, como eu falei agora há pouco, sob o ponto de vista dos eventuais prejuízos que podem ser causados, mas eu não posso fazer uma afirmação peremptória. Quero colocar para vocês o seguinte: a mídia ocidental naturalmente responsabiliza a Rússia, os canais pró-russos responsabilizam a Ucrânia. É possível que tenha ocorrido ali, como dado indiciário, uma explosão de alguma forma com cunho de sabotagem, mas nós não vamos nos ater a afirmações de caráter irresponsável. Não vamos nos ater a informações de caráter irresponsável. Então, o simples fato de eu dizer para vocês que eu não chancelo a narrativa da mídia chapa branca, até porque a mídia chapa branca também não tem nada além do que lhes foi dito sob o ponto de vista da propaganda, sob o ponto de vista do, olha, faça isso porque, diga isso porque vai agradar um determinado público, porque vai atingir um objetivo político, tá? Eu não tenho essa ambição, não farei.